Aparentemente, para quem já é de igreja há muito tempo, quando a gente pensa em fé como um combate, quando a gente pensa em santidade como algo que requer esforço e trabalho, a gente às vezes pode ter a tendência de entrar num certo paradoxo. Porque nós ouvimos muito, principalmente quem já é de igreja há muito tempo, que nós somos salvos. E aí veja como você completaria essa lacuna que eu creio pela fé que vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui? Ah, vai, aí. Como você completaria essa lacuna? Você que já é de igreja há muito tempo. Nós somos salvos pela... Ó, o pessoal está sabendo, muito bem. Tirariam 10 na escola bíblica dominical. Nós somos salvos pela graça, é isso que a Bíblia ensina a respeito de salvação. Nós não somos salvos pelos nossos esforços, nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós não somos salvos pela qualidade da vida que vivemos, se fazemos o bem, se fazemos tudo certo, se não pecamos muito, ou se pelo menos não pecamos antes de morrer, né? Porque tem gente que pensa assim também, se Jesus voltasse ou eu morresse na hora que eu estava pecando, já era, vou para o inferno. Graças a Deus, não é assim que as coisas funcionam. Mas não somos salvos por nenhuma dessas coisas, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Só que no texto, especificamente num dos textos que fala, que ensina isso, e nós vamos começar por ele nessa noite, não diz apenas que nós somos salvos pela graça, mas na sequência, o mesmo texto, um texto também escrito pelo apóstolo Paulo, continua dizendo, nós somos salvos pela graça por meio da fé. E não parece meio assim redundante ou talvez até contraditório isso? Porque se somos salvos pela graça, não é pela fé. Se somos salvos pela fé, não é pela graça. Por que pela graça por meio da fé? Eu nunca entendi muito bem isso. É pela graça ou é pela fé? Porque se é pela fé, tem um pouquinho de participação minha. Porque afinal de contas, quem tem fé? Quem? Não sou eu? Não sou eu que tenho que ter fé, não sou eu que tenho que decidir, não sou eu que tenho que me voltar para Deus e dizer, eu escolho crer, e por isso, então, se é pela fé, eu sou salvo. E eu entendia assim, pensava assim durante um tempo, mas na verdade, entendendo melhor esse texto, entendendo melhor o contexto de toda a Bíblia, de todas as Escrituras, o que elas ensinam a respeito de salvação, na verdade essas ideias não são contraditórias, elas são complementares, porque veja o texto, veja Efésios 2, verso 8, uma carta também escrita pelo apóstolo Paulo, ele diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, mesma coisa que já estava escrito aqui, certo? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. E aí, você poderia ficar em dúvida, volta aí para mim, por favor. O isto, ele está falando da fé ou da graça? Da graça, tem voto para a graça. Quem vota na fé? Você pode pensar assim, isto, ele está se referindo ao que vem antes, então... Se você for mais nerd em português, talvez você crie uma teoria. Na verdade, a maioria dos comentaristas, pelo menos, diz que, porque essa partícula aqui no grego é uma partícula neutra. Então, graça e fé, também no grego, são palavras femininas. Então, você não consegue resolver a questão, mesmo olhando para a língua original, mesmo olhando para o grego. E o que a maioria dos comentaristas vai dizer é, ele está se referindo às duas coisas. Ele está se referindo ao processo da salvação. Não a um aspecto particular, mas o processo da salvação. A salvação, todo o processo que nos leva, nos conduz à experiência de sermos salvos, de nascermos de novo, de como nós cantamos hoje, sermos levantados, erguidos em Cristo para uma nova vida, para sermos novas criaturas. Tudo isso é o que Paulo está dizendo que não vem de nós. Não tem a ver conosco, não tem a ver com a nossa capacidade, com a nossa força, com o nosso mérito. Tudo isso é dom de Deus. Portanto, a graça é dom de Deus, mas a fé também é dom de Deus. Você não consegue crer, você não tem a capacidade de produzir fé por si mesmo, a menos que Deus te dê a fé. A menos que Deus produza fé no seu coração. E, portanto, você, então, ao manifestar fé, ao expressar fé e dizer, eu creio em Jesus, e nascer de novo por causa dessa declaração, dessa confissão, você está simplesmente respondendo ao convite gracioso dele para a sua vida. E aí o pastor John Piper me ajudou a entender isso. O pastor John Piper, gosto muito dele. Depois, tudo que você encontrar dele, você pode ler. Sem dúvida, você encontra, não precisa perguntar, será que eu leio? Não, lê. Vale a pena. E ele diz assim, a fé
é o resultado, é a consequência, é o produto da graça na sua vida. Porque Deus foi gracioso com você, porque Deus te convida para uma experiência de relacionamento com Ele, e a partir da qual você pode então dizer, eu fui salvo, eu nasci de novo, você recebe fé. E a fé, continua o pastor John Piper, é a maneira pela qual você experimenta a graça. A graça se manifesta enquanto você crê. À medida que você crê, à medida que você entrega a sua vida a Jesus, à medida que você confia a Ele, sua existência, seus planos, seus sonhos, suas decisões, você experimenta cada vez mais da graça dEle se manifestando na sua vida. A fé é a expressão, a fé é o canal por meio do qual a graça de Deus se manifesta na sua vida. Isso pode estar parecendo meio confuso para você, talvez seja, para mim pelo menos. É um pouco confuso, talvez um pouco difícil de entender. Mas eu vou simplificar bastante, porque a única ideia que eu quero introduzir aqui para a gente poder falar sobre esse combate da fé, sobre esse combate da vida buscando um processo de santificação, é introduzir na sua cabeça, na sua mente, o seguinte raciocínio: que tudo isso aqui acontece por causa da graça de Deus, por causa da iniciativa de Deus. Ele graciosamente age na sua vida para produzir fé. E porque Ele produz fé, você vive pela fé e não mais pelas suas convicções, pelas suas obras, pelos seus méritos, e cada vez mais você experimenta da graça dEle na sua vida. E aí o apóstolo Paulo completa o raciocínio dizendo, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não tem a ver com o que você faz, porque se tivesse a ver com o que você faz, a glória seria sua e não de Deus. Faz sentido ou não? Se você pudesse dizer assim, eu fui salvo porque eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu porque eu faço tudo certo. No final das contas, o mérito de conquistar o céu seria seu, e não de Jesus, não de Deus, não do que Jesus conquistou por você na cruz. E a glória é dele, a glória é de Deus, o mérito é exclusivamente dele, nós apenas recebemos gratuitamente. Mas aí vem a grande questão: se tudo vem de Deus, se a graça vem dele, se a fé vem dele, se eu simplesmente recebo isso, se até para crer eu dependo de uma ação dele na minha vida, onde entra a história do combate? Em que momento entra uma participação minha? Em que momento eu tenho que lutar por alguma coisa? Porque até agora tudo veio de graça. Eu simplesmente aceitei, eu simplesmente recebi isso na minha vida. Em que momento há uma participação minha nessa história que justifique pensar num combate, numa luta? E aí vem o passo seguinte da ação de Deus na nossa vida, que envolve sim o nosso esforço, envolve sim um grande, pesado combate, que a Bíblia chama de um processo de santificação. Próximo. Isso. Santificação. Você é salvo pela graça, mas no momento em que você recebe Jesus na sua vida, no momento em que essa nova vida se inicia em você, imediatamente começa também uma nova etapa, um novo processo que só terminará na eternidade. Só se completará no dia em que você se encontrar com Deus. Seja porque Jesus voltou para nos buscar, e vai ser bem mais legal se for assim, seja porque você morreu, que não é tão legal, mas o final é legal também. Esse processo de santificação é iniciado por Deus no momento em que você recebe essa nova vida em Cristo. E é um processo que requer sim o seu envolvimento, a sua dedicação, o seu esforço num pesado, num difícil combate. A vida com Deus, a vida com Jesus é a melhor vida que você pode experimentar. Mas ela está longe de ser uma vida fácil. Ela está longe de ser uma vida em todo o tempo confortável. E isso deixa a gente, às vezes, em parafuso, deixa a gente confuso, porque a Bíblia é cheia de promessas falando a respeito de conforto, de segurança, de paz, de alívio, de descanso. Tudo isso nós encontramos em Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus diz coisas do tipo, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. Ele vem e diz, a porta que leva à salvação é estreita, é apertada, o caminho é difícil, e são poucos os que entram por ela.
Ele faz afirmações difíceis, que parecem não combinar muito com o Jesus que nós romantizamos, com o Jesus que nós idealizamos, o Jesus pelo qual nós nos apaixonamos. Teve uma época na igreja evangélica, assim, no Brasil, nas igrejas evangélicas no Brasil, que o movimento de adoração, assim, as bandas, os ministérios de louvor, só compunham músicas românticas quase sobre Jesus. Não sei se você que é de igreja mais tempo vai lembrar disso, mas tinha umas músicas que era até difícil você saber se era música de adoração ou se era música sertaneja, assim, de dor de cotovelo, porque era um negócio meloso, assim, de uma paixão, e eu quero te beijar, Jesus, e te abraçar, e me deitar em teus braços, e fazer... Aí você, calma, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Não estou criticando isso, essa linguagem, porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, sim. Nós somos a sua noiva, Ele é o seu noivo. Se você ler o livro de Cantares, há uma linda poesia que fala de um noivo, de uma noiva, de um homem, de sua esposa, mas essa analogia de casamento, de relacionamento amoroso, está constantemente presente na Bíblia para falar do relacionamento entre Jesus e a sua igreja. Não é uma crítica a isso, mas a questão é que talvez por iniciativas como essa, ou talvez por distorções na nossa própria maneira de nos relacionarmos com Deus, ou de lermos as Escrituras, nós perdemos muitas vezes a dimensão de que a vida com Jesus não é só um mar de rosas. Não é uma vida tranquila o tempo todo, não é uma vida só de sucesso, de prosperidade, de alegria, de vitória, e vai de vitória em vitória em vitória, e você toma posse de mais vitória, toma posse de mais vitória, e você é um vencedor, conquistador. Tem um livro que lançaram recentemente, a capa do livro lá do pastor é Nascidos para Reinar, e o cara está num trono assim, sentado, e você fala, meu Deus, ok, nós somos mais que vencedores em Jesus, mas será que a gente não está perdendo um pouco da dimensão de que a vida com Jesus é uma vida também de renúncia? É uma vida também de sacrifício, é uma vida de negar-se a si mesmo, é uma vida de morrer para o velho homem e deixar que, à medida que você diminui, Ele cresça em você e Ele seja a vida que você expressa e vive. E nem sempre isso é fácil, nem sempre isso é cômodo. Leia a história de missionários, leia a história de homens e mulheres que dedicaram sua vida para falar de Jesus, para tornar Jesus conhecido. Você verá mártires na história da igreja. Leia a história de Estevão, o primeiro mártir, está registrado no livro de Atos. E veja um homem, um jovem apaixonado por Jesus, nos primeiros anos da igreja, pregando com coragem e fé, e o que aconteceu foi apedrejado e morto em praça pública. E talvez por nós não estarmos num país, pelo menos por enquanto, de perseguição aos cristãos, um país que ainda desfruta de liberdade de crença, de liberdade religiosa, de culto, nós perdemos um pouco a dimensão de que a vida cristã não é uma vida de deitar-se eternamente em berço esplêndido, mas é uma vida de luta, é uma vida de desafios, é uma vida de sofrimento, é uma vida de constante perseverança mesmo em meio às crises e dores e adversidades. Isso não significa que é uma vida triste, não significa que é uma vida que não vale a pena ser vivida, ao contrário. Nós falamos aqui isso todos os sábados, em todos os nossos encontros. Essa é a melhor vida que você pode viver, encontrar-se com o seu propósito, encontrar salvação em Jesus e receber alegria, paz, plenitude, esperança, vida abundante que Ele veio oferecer. Mas essa vida abundante não necessariamente significa ter conforto, bens, dinheiro, saúde o tempo todo, não. Porque mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo nos embates, nós somos ensinados, nós crescemos, a nossa fé se fortalece. E à medida que lutamos, à medida que nos sacrificamos, à medida que renunciamos ao que o nosso coração deseja, renunciamos ao que o mundo oferece, nós estamos dizendo, Senhor, vale a pena crer em Ti, vale a pena confiar em Ti, e Ele aperfeiçoa o nosso caráter. E isso é ser santificado, isso é ser mais santo, não é viver uma vida perfeita, não é não errar nunca, mas é ter a humildade de buscar em Deus esperança, buscar em Deus o refúgio, reconhecer quando nós pecamos, Senhor, eu me afastei de Ti, eu pequei contra Ti, eu fiz o que o Senhor não queria que eu fizesse, eu fui por um caminho que não vale a pena, mas eu quero voltar, eu quero me arrepender e recomeçar, voltar a caminhar na direção que o Senhor tem para a minha vida. Isso é buscar uma vida de santidade.
Não é ser perfeito aos olhos do mundo. Não faço isso, não faço aquilo, não frequento esse lugar, não frequento aquele outro. Não é parecer santo, mas é viver uma vida piedosa, uma vida em que você entende que mesmo quando dói, mesmo quando custa alguma coisa, vale a pena. Vale a pena persistir, vale a pena crer, vale a pena não desanimar. E como a gente tem desanimado fácil das coisas. Como a gente desiste por qualquer coisa, porque alguém às vezes fala de um jeito que a gente não gostou na igreja ou no pequeno grupo. Porque o meu líder não ligou para mim. Porque o pastor não me abraçou no culto lá. Porque a música não está do jeito que eu gosto. E a gente vai desanimando e desistindo. E aí a gente, por qualquer motivo... Mas a gente tem que entender que a gente foi chamado para um combate. Vai entrar na luta lá, o cara é maior que você desiste antes de começar a lutar. Eu vou bater logo, porque não tem chance contra esse cara. Eu fui atleta de judô dos 6 aos 20 anos de idade. Comecei a fazer judô com 4 anos, aí parei um tempo, voltei aos 6, logo comecei a competir, e aos 18 cheguei na faixa preta. Passei a minha vida, assim, minha adolescência, minha infância e adolescência, competindo, viajando, treinando de segunda a segunda, competindo quase todo final de semana, viajando para vários campeonatos em vários lugares. Toda vez que eu ia competir, eu entrava morrendo de medo, nervoso. Mas eu tinha uma escolha a fazer. Eu ficava nervoso para competir, eu sempre tive uma adrenalina, assim, quem participa de campeonato, se é parecido comigo, sabe do que eu estou falando. Qualquer competição, você sente algo diferente, tem uma emoção diferente, tem uma expectativa, você se cobra, você fica imaginando, meu Deus, será que eu vou ganhar, será que eu vou perder, será que o cara que eu vou lutar hoje é maior do que eu, é mais forte, está mais treinado, você fica se perguntando esse tipo de coisa o tempo todo, e aí você entra, e aí só tem 2 resultados possíveis, pelo menos no judô, em outros esportes você pode empatar, mas no judô não tem empate, você ganha ou você perde, você entra sabendo que uma dessas coisas vai acontecer, e se você ganha, você comemora, você celebra, você sai todo orgulhoso. Poxa, valeu a pena cada esforço, cada treino, cada suor. Valeu a pena porque eu ganhei. E aí você sai com uma medalha, não ganha R$1 para aquilo, mas você sai com uma medalha de R$3 que compraram na esquina e você está feliz da vida. Valeu a pena todo o sacrifício do mundo. Mas se você perde, você sai frustrado, você reclama. Alguns perdem o controle, perdem a cabeça. Ficam dias mal-humorados e reclamando e xingando e aí quer chutar o balde. Não vale a pena, não desisto, não quero mais, cansei de brincar. É assim que a gente faz. As coisas não saem do jeito que a gente quer, não quero mais, não queria mesmo. Nem estava afim mesmo, eu nem gosto desse negócio. Mas uma das primeiras coisas, na verdade a primeira coisa que você aprende se você vai treinar judô, se você vai... Basicamente, muitas das artes marciais é assim. Primeira coisa que você aprende num treino de judô não é como ganhar as lutas. Não é como derrubar o seu adversário. Não é como ser mais forte do que a pessoa que vai lutar com você. Não é nada disso. A primeira coisa que você aprende num treino de judô é como cair. E isso é a coisa mais frustrante do mundo para uma criança que entra para fazer aula de judô, porque você entra, olha para as pessoas e fala, vou derrubar geral, vou derrubar todo mundo, eu quero aprender logo os golpes mais difíceis, eu quero aqueles que você joga o cara para trás assim, dá umas cambalhotas. Você entra assim, achando que na primeira aula você vai sair derrubando todo mundo, você vai pegar o seu professor, faixa preta, que é desse tamanho, você é desse tamanho, você vai derrubar ele, você vai quase matá-lo. E você vai lá para um cantinho, está todo mundo treinando e o cara te traz, vem cá. Bota você no cantinho, você que está lá na primeira aula, você já se sente humilhado, né? Porque está todo mundo lá e eu estou aqui. Você acha que ele já vai te bater na primeira aula. E aí ele fala assim, vou te ensinar a cair, vou te ensinar a fazer rolamento, vou te ensinar como cair no chão sem se arrebentar todo. E é essencial ter essa aula, porque se você não tiver essa aula, você vai passar o resto da sua vida se quebrando, caindo torto, você não vai ter vida longa, na verdade, porque nos primeiros... treinos, nas primeiras lutas, você vai se quebrar, vai quebrar um braço, uma perna, o pescoço, a coluna e já era. Então é essencial, é vital aprender a cair. E você cai de um lado e cai do outro, cai para frente, cai para trás, cai de todo jeito. Fica caindo, 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 até o tatame ficar macio e as suas costas arrebentadas. E se você não fizer essa aula, você não serve para lutar. Porque só pode derrubar,
só pode se tornar um vencedor, só pode se tornar um campeão aquele que primeiro aprende a cair. E uma das grandes lições das artes marciais é essa: você aprende a cair e a levantar. Você aprende a perder e a ganhar. Você aprende que, porque você caiu uma vez, não acaba ali. Você não é um derrotado para sempre. Logo você vai ter uma nova oportunidade de tentar de novo. E talvez você caia de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até que chega um dia, e é muito legal quando esse dia chega, que você finalmente derruba aquele miserável que... Não, calma. Você discretamente celebra, né? Porque a vida é assim, a vida real também é assim. E isso é tão legal, assim, é por isso que é tão legal treinar um esporte no contexto de uma igreja, ter um ministério de lutas, por exemplo. Porque você, o tempo todo, está sendo confrontado com a sua própria vida, com os seus próprios dilemas. Cada vez que um cara te estrangula lá, pega o seu braço e te estica todo. Cada vez que você toma uma queda, você para e vai para casa pensando naquilo. O que eu errei? Por que eu caí? Por que eu perdi? O que eu poderia ter feito diferente? E você leva essas lições para a sua vida e você passa a refletir também. O que eu tenho que fazer para viver uma vida melhor? O que eu tenho que mudar na minha vida? Como eu posso ajustar a minha vida, as minhas escolhas, a minha conduta, meus pensamentos, palavras, para que a minha vida seja melhor, para que eu pare de tropeçar sempre nas mesmas coisas, para finalmente viver uma vida feliz, mais leve, mais vitoriosa, uma vida que faz mais sentido. E esse é um processo que Deus tem para nós, um processo de santificação. Então vamos lá, finalmente, para 1 Timóteo, capítulo 6, que é onde está essa afirmação de Paulo: combata o bom combate. Até o verso 10, Paulo está falando para Timóteo a respeito de pessoas que não entendem isso, não entendem que são chamadas para viver uma vida santa, não entendem o propósito de Deus na sua vida ainda, e por isso se perdem com bem, se perdem pensando apenas nas coisas desse mundo, dessa vida, se apegam a essas coisas, se tornam egoístas, avarentos. E Paulo introduz uma nova ideia no verso 11, alertando Timóteo. Ele diz assim: você que não é como eles, você que foi alcançado pela graça de Deus, você que pela fé tem experimentado na sua vida a graça de Deus, você que é um homem de Deus, um jovem homem de Deus, um jovem líder, você, porém, Timóteo, fuja dessas coisas. Fuja de tudo isso. E busque o quê? E aí Paulo começa a falar a respeito do que significa de fato viver uma vida de santidade. Então ele diz: em vez de buscar essas coisas que o mundo busca, em vez de se ocupar para ganhar dinheiro, para ter uma vida confortável, para ter sucesso aos olhos das pessoas, busque outras coisas, busque valores que são eternos, valores que não se corrompem. Busque um prêmio, é a linguagem que ele vai usar no outro texto, um prêmio que não se corrompe, como uma medalha, um título, um cinturão. Essas coisas vão ficar nesse mundo, mas você busque algo mais valioso do que isso. Busque a justiça, busque a piedade, busque a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Paulo apresenta valores para Timóteo. Ele diz: olha, essas coisas, se você conseguir vivê-las, se você conseguir expressar isso na sua vida, nas suas atitudes, na sua maneira de liderar, mesmo sendo um jovem, você já é um líder, você influencia. Então, se você viver essas coisas, Timóteo, o prêmio que você tem a receber, o resultado que você vai alcançar é muito maior, muito mais valioso do que qualquer título humano, do que qualquer reconhecimento de pessoas. Então ele diz: busque essas coisas. E aí vem a afirmação dele: combata o bom combate da fé. Não é um combate que você vai vencer com armas humanas, não é com a sua capacidade, mas a fé, como nós vimos, vem de Deus. É um dom de Deus, mas porque Ele te deu, Ele espera que você faça alguma coisa com ela. Deus não te deu fé, pela graça dEle, Ele não te encheu de fé, não te deu a capacidade de crer nele, simplesmente para você ser salvo um dia, para um dia você ir para o céu. Se fosse só por isso, Ele já tinha te levado.
Ele te mantém nesse mundo porque Ele tem um propósito para você. Ele espera que você lute. Ele espera que você viva uma vida intensa, apaixonada, dedicada, uma vida em que esses valores, justiça, piedade, amor, perseverança, mansidão, sejam refletidos na sua vida, e essas coisas não virão se você ficar sentado esperando simplesmente, mas elas virão como resultado de uma busca, de uma vida comprometida em conhecer Jesus cada vez mais, em se aproximar dEle, em se parecer com Ele. E à medida que você se aproxima, você é transformado, e esses valores começam a preencher sua vida e serem expressados através dela. E inexplicavelmente você se torna mais amoroso, você se torna mais piedoso, você se torna mais manso, as suas decisões refletem mais justiça, equilíbrio, moderação, ponderação. E você sabe que aquilo não vem de você, você sabe que você não é capaz de fazer aquilo, você sabe que é Deus agindo na sua vida através do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo você se esforça, ao mesmo tempo você quer cada vez mais, e você busca isso, você procura isso, e Paulo usa esse verbo, busque essas coisas, não espere para que elas venham, mas busque, corra atrás delas, descubra como encontrá-las, e gaste a sua vida nesse combate, combata o bom combate da fé. E aí ele usa uma outra linguagem agressiva, ele diz assim, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Essa vida, Timóteo, que você já assumiu diante das pessoas, como um discípulo de Jesus, como alguém que nasceu de novo e recebeu essa nova vida pela graça, essa vida que você já assumiu, tome posse dela. E aí de novo parece estranho, parece contraditório, porque se ele recebe de graça, por que ele tem que tomar posse? Mas é mais ou menos, tenta pensar aí, é uma analogia simples, imperfeita, mas vai te ajudar. Tenta pensar nisso, você recebe uma herança, certo? Alguém deixou para você uma herança de uma casa, de um imóvel. É seu, por herança é seu, o direito é seu, foi dado a você, você não fez nada para merecer, você não fez nada para conquistar, você não comprou, você não trabalhou por aquilo, você simplesmente recebeu. Mas para que você possa usufruir disso, para que você possa gozar disso plenamente, você precisa ir lá e fazer o quê? Você precisa tomar posse, você precisa entrar, você precisa registrar aquilo no seu nome. Você precisa dizer agora, a partir desse momento, essa propriedade é minha. E o que Paulo está dizendo para Timóteo é, você recebeu algo, Timóteo, de Deus, algo pelo qual você jamais poderia trabalhar, porque nenhum trabalho seria suficiente para merecer, para justificar que você recebesse isso. Você recebeu vida eterna, gratuitamente de Deus, e o que você precisa fazer com isso, Timóteo, é tomar posse dessa vida, é dizer, essa é a minha vida a partir de hoje, eu me comprometo com Ele, eu me entrego a Ele, eu pertenço a Ele, e eu vou viver todos os dias para Ele, para conhecê-lo, para torná-lo conhecido, para que esses valores de uma vida santa sejam manifestados em mim e através de mim. Eu vou tomar posse disso, como alguém que se prepara para uma luta, eu vou me preparar e eu vou até o fim nisso, porque eu sei o preço que foi pago para que eu pudesse usufruir dessa vida. Eu sei quem se deu, quanto custou para que eu pudesse vivê-la. E por isso eu tomo posse, com tudo que eu tenho, eu me entrego para viver essa vida. Então ele diz, tome posse dessa vida, se entregue a isso, viva intensamente essa vida. A fé é um dom de Deus, como a graça você não merece, você recebe, também a fé você recebe de Deus, a capacidade de crer vem dele, mas crer não é viver na inércia, crer não é viver à espera de que alguma coisa aconteça, crer é lutar, crer é lutar, viver pela fé é viver superando limites, é viver superando o pecado, é viver superando as suas próprias limitações, é crer apesar. É quando tudo vai mal e você decide manter-se fiel,
É não chutar o balde porque as coisas não deram certo. É não desistir porque terminou o namoro. É não largar Deus porque não passou no concurso, porque está demorando para casar. É dizer: Deus, as coisas não saíram como eu esperava, as coisas na minha vida não estão do jeito que eu sonhava que estariam nesse momento, mas eu decido crer, eu decido permanecer, eu não vou a lugar nenhum, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, como Pedro declarou quando muitos abandonaram Jesus. Jesus se volta para os seus discípulos mais íntimos e diz: vocês também não querem ir embora? Porque agora a coisa ficou séria, a pregação ficou mais dura, a parada agora é outra. Tem um combate, tem uma renúncia, tem uma cruz para ser carregada. Vocês não querem ir embora? E Pedro diz: para onde? Para quem? Ir embora para quem? E é essa pergunta que eu, às vezes, desesperadamente faço para alguns jovens com quem eu converso, que vêm para mim e dizem: eu estou desanimado, eu estou cansado, eu vou largar tudo, eu não quero mais, eu vou embora, não vale a pena. A igreja não está como eu queria, não tem um ministério com o qual eu me identifique, minha vida não está boa, acho que Deus não é um negócio meio distante assim, porque minha vida parece que nada dá certo. E eu fico desesperado tentando mostrar para ele, dizer para ele de alguma maneira, fazer entrar no coração dessa pessoa: você vai para onde? Para onde? Para quem? Vale a pena permanecer, vale a pena, não é fácil mesmo, a vida não é fácil mesmo, tem desafios, você vai sofrer, você vai ficar doente às vezes, você vai perder o emprego, você vai terminar um relacionamento, vai ter momentos assim, mas a pergunta é: nesse momento em que você é desafiado a crer, qual será a sua decisão? Porque crer quando tudo vai bem, crer quando você enxerga as coisas, não precisa de muita fé para isso. Nós somos chamados para lutar. Crer é lutar. Crer é confiar. Crer é enfrentar e superar a adversidade. E nós somos chamados para lutar contra várias coisas, mas eu queria encerrar falando de 3 delas, rapidamente. Nós somos chamados para lutar contra o pecado. E para viver uma vida santa você precisa disso. Você não pode tratar o pecado na sua vida como algo normal, como algo banal. É inevitável. Eu sou falho, sou pecador, vou pecar. Deus me perdoa. Ele perdoa. Mas se você ama Jesus, você luta, você resiste, porque você não quer desonrá-lo, porque você quer uma vida que o agrade, você quer estar mais perto e você sabe que o pecado te afasta. Então você resiste. E aí o autor de Hebreus vai dizer: na luta contra o pecado, exatamente essa é a expressão. Vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Veja a seriedade disso. Veja o compromisso que isso requer. Não é brincar de ser cristão, não é brincar de seguir Jesus, mas é resistir, se necessário for, derramando o próprio sangue para não pecar, porque você tem um Salvador que derramou todo o sangue dele por amor a você, para te libertar da prisão do pecado, para que você não precisasse mais pecar. Se você não resiste, se você não luta, é como se você estivesse dizendo que foi em vão, que não valeu a pena. Porque para que me libertar do pecado, ser liberto do pecado pelo sacrifício de Jesus, se eu nem resisto? Se a primeira oportunidade que eu tenho eu me entrego, eu me deixo seduzir e me afundo no pecado? Resista. Você vai vencer sempre? Não, haverá momentos em que você vai falhar e cair, mas sabe o que eu tenho visto? Falta de quebrantamento, falta de arrependimento, porque às vezes o pecado já é tão normal, é tão comum, que a gente peca e nem chora, a gente peca e nem sente, a gente peca e não se derrama na presença de Deus para dizer: Senhor, me perdoa. A gente banalizou o perdão de Deus. E a gente precisa voltar a lutar contra o pecado, a chorar por causa do nosso pecado, a se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero essa vida, eu não quero errar de novo nessa área, eu não quero mais ser escravo da pornografia, eu não quero mais continuar transando com meu namorado, com a minha namorada. Isso não é legalismo, isso é santidade, isso é levar a sério a vida com Deus,
e se voltar para Ele e dizer: Senhor, me perdoa, perdoa meus pensamentos impuros, perdoa a minha deslealdade no trabalho, perdoa as mentiras que eu tenho falado na faculdade, perdoa o meu descaso com o sofrimento do outro, e chorar por causa disso, sentir dor, porque ofendeu a Deus, resistir, se necessário derramando o próprio sangue. Crer é lutar também contra o mundo, porque nós vivemos num mundo corrupto. Não é um mundo pessoas, não é uma luta contra pessoas. Nós não estamos saindo daqui numa cruzada para dizer para as pessoas: vocês têm que se converter ou então vocês vão para o inferno. Não é isso. Mas nós fazemos parte de um sistema pecaminoso, de um mundo que não funciona conforme os valores de Deus, os valores do reino de Deus. E se nós não lutarmos, se nós não resistirmos a esse sistema, ele nos engole, ele nos sufoca, ele nos seduz. E sem perceber, às vezes, a gente já faz parte dele. Então nós precisamos lutar contra o mundo. Nós precisamos vencer o mundo. E olha o que o apóstolo João diz, 1 João 5,4: o que é nascido de Deus, vence o mundo. Não apenas luta contra o mundo, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso é um combate de fé. Por isso a nossa arma não é humana, é espiritual. Você crê que Deus te dá a vitória em Jesus sobre qualquer coisa. E você se apega a essa fé, e pela fé você vence o mundo. Pela fé você vence as circunstâncias, pela fé você supera as adversidades, sejam elas quais forem. Crer é lutar contra o pecado, crer é lutar contra o mundo, crer é lutar, e essa talvez seja a mais difícil, como eu disse no início, contra si mesmo. Porque nós somos os nossos maiores inimigos, na maioria das vezes. Nós nos sabotamos, nós fazemos compromissos com Deus e no outro dia nós já estamos voltando atrás. Nós percebemos a nossa mente divagando e não tomamos o cuidado de trazer de volta e guardar a nossa mente de impureza, e quando a gente vê, isso já foi longe, já se transformou de uma tentação num pecado, e de um pecado num vício, num hábito, e aí depois para sair disso, fica cada vez mais difícil. Assuma o controle da sua vida, alimente, escolha o que vai te alimentar, não deixe qualquer coisa entrar em você, mas escolha, filtre, escolha pensar no que convém, no que é bom, escolha se preencher do que vale a pena. Cuide da sua vida, cuide de si mesmo. Ainda existe uma cruz. Lucas capítulo 9, verso 23, o Senhor Jesus dizendo aos seus seguidores: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser de fato ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. E eu gosto de como Lucas registrou isso, porque só ele dos evangelistas registra essa expressão: negue-se a si mesmo e tome diariamente. Isso não aparece nos outros evangelhos. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Não é uma decisão que você tomou uma vez na sua vida, muito tempo atrás, se você já é de igreja há muito tempo, quando você decidiu se entregar a Jesus, na sua conversão. É uma decisão diária. Todo dia eu tenho que escolher se eu vou seguir a mim mesmo, se eu vou seguir a minha natureza, se eu vou seguir a minha vontade, as minhas inclinações, ou se eu vou seguir a vontade de Deus. Se eu vou tomar uma cruz pesada nos meus ombros e carregá-la por amor a Jesus. E sabe o que Ele prometeu fazer? Nos dar um fardo leve. Quando a gente decide viver esse tipo de vida, que parece surreal, parece difícil demais, parece pesado demais, parece até que nem vale a pena, porque não deve ser nada divertido, Ele prometeu estar conosco todos os dias, e carregar por nós esse fardo, e nos dar um fardo leve, um jugo suave, uma vida abundante. Viver uma vida santa não é chato, não é limitado, não é pequeno, é entrar por uma porta estreita que te leva a uma vida ampla, é andar por um caminho estreito para encontrar a melhor vida, a maior liberdade, a maior plenitude que você pode viver. Crer é lutar. Eu vou terminar lendo para vocês o capítulo que melhor explica isso, o que é a fé.
na Bíblia, Hebreus capítulo 11. Tenha paciência porque não é muito curto, mas presta atenção nessas histórias, presta atenção no que esse texto diz a respeito da fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas obras. E para provar que fé é uma luta, ele morreu, morto pelo seu irmão que ficou com inveja dele. Embora esteja morto, agora veja só, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, o homem conhecido como pai da fé, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora nem soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram. Morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Olha isso, impressionante, né? Deus não tem vergonha de ser chamado Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, veja quantas referências a Abraão, que vida impressionante. Quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. E Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta entre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da sua vida, fez menção do êxodo aos israelitas do Egito, e deu instruções a respeito dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses pelos seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, veja, Moisés, faz sentido? Por amor de Cristo. Jesus nasceu um bocadinho depois. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Está aí a novela da Record, para nos lembrar disso. Saiu do Egito não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar com efeitos especiais, como em terra seca, mas os egípcios tentaram... Caraca, vou tomar uma água aqui.
Deus? Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição maior, uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Você acha que é só o ISIS que faz isso? Já faziam isso muito antes. A igreja sempre foi perseguida, mas pela fé sempre permaneceu com os olhos voltados para Jesus. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Está disposto a viver uma vida assim? Todos receberam bom testemunho. Todo mundo lembra desses caras e fala: que vida maravilhosa, que vida impactante, que exemplo. Mas nenhum deles recebeu o que tinha sido prometido. Nenhum deles chegou no final da vida podendo olhar para trás e ter realmente a convicção de que tudo aquilo valeu a pena. Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Agora veja como termina esse texto. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Parece que está invertido? Não parece que nós é que tínhamos que ser aperfeiçoados com eles? Esses caras viveram essa vida com essa fé, com essa renúncia, com esse sacrifício. Como é que eles vão ser aperfeiçoados comigo, conosco? Sabe o que era o algo melhor que Deus tinha preparado para nós e que eles não viram? Jesus Cristo. Por causa dele vale a pena crer. Por causa dele vale a pena sofrer se necessário. Por causa dele vale a pena lutar até o fim, até a última gota de sangue ser derramada. Por causa dele vale a pena sofrer qualquer perseguição. Vale a pena enfrentar qualquer tentação. Vale a pena dizer não para o que tivermos que dizer não, para vivermos uma vida santa, para estarmos perto dele, para conhecê-lo e torná-lo conhecido. Por causa do que ele fez, por causa da vida que ele oferece a cada um de nós. Crer é lutar. E eu te convido a entrar nesse combate com a gente. Eu te convido a viver essa vida e entrar para esse hall. Mas com uma grande diferença: você vê, você já viu Jesus. Você pode ter um encontro com ele se ainda não teve, hoje mesmo. Sabe por quê? Porque ele está aqui hoje. Ele vive, ele não morreu e ficou numa gruta, numa cova, enterrado. Ele ressuscitou ao 3º dia. E ele vive eternamente e nos convida a um relacionamento. Ele convida você de graça, ele te dá a fé de graça para que você creia nele, mas ele te convida a entrar numa luta, num combate, que vai durar até o fim da sua vida. E talvez você chegue ao fim com dúvida: será que valeu a pena? Será que todo o esforço, toda a luta, toda a dedicação valeu a pena? Mas no instante em que você fizer essa pergunta e não estiver mais aqui, você estará diante dele.
Você será recebido pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, de braços abertos, com as marcas nas mãos do que Ele enfrentou por você. E você dirá: nenhuma luta foi grande demais, nenhum sacrifício foi penoso demais, nenhuma renúncia foi difícil demais de fazer. Valeu a pena, vale a pena. Vale a pena crer, vale a pena não desistir, vale a pena esperar, vale a pena olhar para as dificuldades e dizer: eu creio que pela graça de Deus eu vou vencer isso. Isso vai passar, esse tempo vai acabar na minha vida. E se eu permanecer firme, se eu tirar os meus olhos das circunstâncias e colocá-los naquele que é o autor e consumador da minha fé, se eu colocar os meus olhos em Jesus, eu serei capaz de vencer. E o que me aguarda, a recompensa que me espera, fará com que tudo isso não passe de uma mera lembrança. Como o apóstolo Paulo diz, as nossas leves e momentâneas tribulações não podem se comparar ao peso da glória que está sendo produzida em nós por causa da nossa esperança em Jesus. Paulo sabia o que era sofrer muito melhor do que qualquer um de nós, mas ele era capaz de olhar para o que ele enfrentava e dizer: são leves e momentâneas tribulações, dificuldades, muito pequenas se comparadas ao que me espera, a vida que eu posso viver com Jesus. Senhor, nós às vezes estamos em combates, em lutas que são difíceis para nós, e muitas vezes nós nos questionamos: será que vale a pena continuar? Será que vale a pena passar por tudo isso? Será que vale a pena me esforçar tanto, renunciar a tantas coisas? Porque parece que o resultado não vem, parece que o que eu espero nunca acontece. Mas, Pai, nessa noite nós queremos tomar uma decisão e firmar uma posição diante do Senhor, diante do mundo, diante das circunstâncias, diante do inferno, diante de quem quer que seja. A posição de crer, a posição de permanecer na fé, permanecer firmados em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É por causa dele, Senhor, que vale a pena. É por tua causa, Jesus, que nós estamos aqui. E por tua causa vale a pena enfrentar qualquer coisa. Perdoa, Deus, a nossa fragilidade. Como nós somos rápidos, Senhor, para desistir. Perdoa-nos. Firma o nosso caráter, transforma a nossa vida, nossa mente, nosso coração, fortalece o nosso espírito, para que mesmo diante das lutas mais difíceis, nós possamos permanecer com os olhos voltados para Ti, com uma vida reta, justa, íntegra diante do Senhor, uma vida que não abre mão de ser fiel, uma vida que não brinca com o pecado, que não brinca com o mundo, que não cede lugar às inclinações corruptas do nosso próprio coração, mas uma vida que é totalmente voltada para conhecer o Senhor e te tornar conhecido, uma vida cheia da Tua presença, da Tua santidade. E Pai, se há alguém aqui nessa noite que ainda não tem essa vida, que ainda não firmou esse compromisso contigo, de morrer para o seu velho homem, de abandonar a sua velha natureza para experimentar o novo nascimento que há quando nós nos encontramos com o nosso Salvador, quando nós nos encontramos com Jesus e o declaramos Senhor e Salvador da nossa vida. Que seja essa noite desse encontro, Deus. Seja essa noite em que o Teu Santo Espírito vai tocar esse coração e convencê-lo. Não são as nossas palavras, não é essa igreja, não é uma religião, mas o próprio Senhor, Deus, se revelando, preenchendo, tomando conta de cada espaço e revelando a melhor vida que nós podemos viver, a vida em Jesus. Há alguém aqui nessa noite que ainda não tomou essa decisão e hoje se sente convidado por Deus, pela graça de Deus, para experimentar essa nova vida, um relacionamento pessoal com Jesus. Eu quero orar por você. Eu queria que você levantasse a sua mão. Está todo mundo de olho fechado, não é um compromisso com essa igreja, você não está se comprometendo com nada, com nenhum de nós, você está se comprometendo apenas com Jesus, e Ele está aqui, Ele vê você, e Ele te convida, de graça. Você não precisa merecer, você não precisa mudar nada, você não precisa
fazer nada a não ser crer. O próprio Deus te dá a fé para crer. Então, se você quer se comprometer com Jesus nessa noite, levante uma de suas mãos só para que eu possa ver você e orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Levante sua mão. Não tenha vergonha, não tenha medo. Você está dizendo sim para Jesus, e é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Senhor, veja as mãos erguidas, Pai. São pessoas que nessa noite estão dizendo sim para Ti, sim para Jesus, dizendo: eu quero Jesus na minha vida, eu quero um novo nascimento, eu não quero mais a vida que eu vivi até esse dia, eu quero a melhor vida que eu posso viver, e é uma vida santa, é uma vida comprometida, é uma vida de luta, sim, de desafios, de combate, mas uma vida em que a vitória já é certa, a vitória já é nossa, pela graça de Deus, porque somos mais do que vencedores em Cristo. Senhor, recebe essas vidas, Pai, marca essas vidas, preenche essas vidas com o Teu Santo Espírito, e que eles nunca mais sejam os mesmos, mas possam experimentar da paz, da alegria, da plenitude, da esperança, da vida eterna e abundante que só Jesus tem para oferecer. Que seja essa uma noite, Pai, de transformação nas suas histórias, de um novo começo, de uma nova história, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Deus abençoe muito vocês.